Boa tarde a todos, boa noite, onde quer que vocês estejam. Muito obrigado para a Gianluca, que mais uma vez estamos aqui junto com vocês. Vamos continuar os nossos seminários. Dessa vez nós vamos falar sobre o treinamento de nadadores de fundo. Ou seja, já analisamos nadadores de velocidade, agora chegamos na nadadores de meio fundo, vamos agora para os nadadores de fundo. Nós temos alguns dados, inclusive de alguns nadadores europeus. Como vocês sabem, nós não temos grandes nadadores no masculino nas provas de fundo nos Estados Unidos, mas no feminino, e Katie Ledeck é um exemplo disso. Mas eu vou dividir a tela com vocês para mostrar, então, a nossa performance do treinamento para os nadadores de fundo. E como a gente faz essa análise. Vamos começar com o tópico, treinamento para os nadadores de fundo nos Estados Unidos. Gosto sempre de apresentar alguma informação para vocês. Eu já olhei com vocês as nadadoras de velocidade, nadadores de meio fundo, e agora é a hora da gente analisar a natação de fundo. Vou dividir a tela com vocês. Aqui. Aqui, esse é o gráfico de performance de Katie Ledeck na prova dos 400 metros nado livre. Como eu disse a você, a gente fez a análise. A progressão dela por idade. E esse modelo, vocês podem prestar atenção que às vezes muda. Alguns nadadores às vezes começam realmente muito forte nas idades mais novas e outros nem tanto. Vamos rever então qual é o melhor, se é o melhor começar muito forte ou começar de uma forma progressiva. Olhando para os dados de Katie Ledeck, o evento agora é os 400 metros nado livre, e nós estamos comparando aí 11 anos de dados que a gente coletou. Muitas vezes nadadores com 11 anos não nadam, a sua melhor prova contém 11 anos de idade. Mas ela já era uma nadadora de destaque com essa faixa etária. Naquela época ela tinha 4,50 nos 400 metros nado livre. E ela consegue o recorde mundial quando ela atinge os 19 anos de idade. 3,56 e 46. Você pode prestar atenção que ela já nadava forte, mas o recorde mesmo veio na faixa quando ela estava com 19 anos de idade. Os nadadores de fundo atingem uma maturidade um pouquinho mais adiante. Com as mulheres, 19 anos é uma faixa etária bem comum de bons resultados. Então, eles já começam, inclusive, há uma progressão enorme entre os 11 e os 14 anos de idade. E depois a progressão dela começa a ficar um pouco mais lenta. Ela foi campeã olímpica nos 800 metros nado livre em Londres. Mas ela já tinha um bom tempo nos 800 e nem tão bom nos 400 nessa época. Mas você vai ver que há uma grande capacidade aeróbica de treinamento dado nessa época. Isso é mais ou menos uma forma inicial de se analisar. Esse é o levantamento de pesquisa que nós fizemos. Quando os nadadores crescem,
o treinamento aeróbico, ele acaba atingindo alguns parâmetros. E especialmente as mulheres. E se nós formos olhar uma performance nos 800 metros nado livre, você vai ver que há uma melhora muito grande, mas depois uma linha bem paralela entre os 14 e os 16 anos de idade. E como é que os nadadores evoluem nessa faixa? Ou seja, provavelmente nessa época ela estava dando maior capacidade aeróbica possível. Como ela conseguiu esses resultados exatamente em cima desse trabalho aeróbico feito. Principalmente nessa faixa de 14, 15, 16 anos de idade, como você consegue ver a curva. Muito treino de distância, um treino aeróbico pesado. Os treinadores devem realmente considerar o seu atleta para fazer um trabalho aeróbico. Nosso sistema nem sempre está pronto para determinado tipo de esforço. Por isso, bons volumes acabam sendo até mesmo proteção para o atleta. O melhor tempo dela foi quando ela tinha 19 anos de idade. Mas, você prestar atenção, entre os 15 e os 19, apenas uma melhora de 10 segundos. E anteriormente, uma melhora lá dos 11 aos 14, ali, mais de 2 minutos de melhora. Sempre melhorando. Inclusive aqui tem que considerar também os fatores técnicos. Você pode prestar atenção que uma certa estabilidade nos tempos. Ou seja, nos 400 parece que ela continua melhorando, mas nos 800 nem tanto. Vamos dar uma olhada então em Gregorio Paltronieri, o italiano. E Coach Gianluca conhece muito bem a natação italiana. E aqui vamos dar uma olhada então nas melhoras de tempos dele. Quando ele tinha 15 anos de idade, 15, 35, 46 nos 1500. E no ano passado ele fez 14, 33 e 10 no Mundial de Guangzhou. Ou seja, ele tinha 15, 35, 46 com 15 anos, era muito bom. 93% do melhor tempo é muito bom. E pode prestar atenção que ele teve uma melhora muito grande já no início da carreira. Nós estamos aqui falando de um atleta com talento, evidentemente, mas não é só talento, é trabalho também. Aos 15 anos de idade, já com 15, 35, 46, ele melhorou cerca de 30 segundos para até os 16 anos de idade. E depois de 16 para 17 anos, ele melhora outros 16 segundos. E as melhoras continuam, mas com uma certa platô. Ou seja, com 25 anos ele continua agora fazendo a sua melhor marca pessoal, mas normalmente os nadadores masculinos para as provas de fundo atingem a performance máxima aos 20 e 21 anos de idade. Mas às vezes você também tem alguns nadadores que conseguem alguns resultados quando ficam um pouco mais velhos. O próximo agora é um alemão, Florian Wellbrock. Campeão mundial no ano passado. E ele não era tão forte, né, quando tinha 16 anos, 15 anos de idade. 16 e 25, 58, apenas 88,9% da sua melhor marca pessoal atual.
Ele nadou 16:25 quando tinha 16 anos de idade. Não é ruim o tempo, mas também não é espetacular. Normal. O desenvolvimento dele não foi tão rápido, tão forte, tão impressionante quanto o do Paltrinieri. Mas ele começa a melhorar mais à frente na sua carreira. Veja a comparação do Paltrinieri com o do Elbrock. Isso também mostra que ele começa, provavelmente aqui mostra também que aos 16 para os 17, para os 18 anos, ele começa realmente a crescer, e aí tem uma melhora significativa do seu tempo. E isso não é muito comum, mas às vezes acontece de um nadador ter um desenvolvimento um pouco mais retardo. E se, ao mesmo tempo, isso indica que há um desenvolvimento diferente em relação ao Paltrinieri, que teve um desenvolvimento mais acelerado logo no início da carreira. Os nadadores da elite nos Estados Unidos. Então, eu vou mostrar um para vocês agora, o Jordan Wilimovsky. Ele nada as provas de 10 km, mas também nada as provas de 1.500. Ele, quando tinha 17, 15 anos de idade, ele tinha um tempo muito fraco, 17:56. Ele também teve um desenvolvimento muito lento. Até mais lento, 2 minutos mais lento que o Paltrinieri com 15 anos de idade. Ou seja, ele talvez mostre aqui que ele realmente teve um desenvolvimento mais retrasado. E os resultados não eram expressivos. E ele nadava bastante, muita distância, mas sem grandes resultados. Isso indica que o Jordan talvez tinha mais potencial do que ele estava mostrando. Você pode prestar atenção que ele pode continuar melhorando, mas houve um certo platô no seu desenvolvimento. Bem diferente em relação ao Paltrinieri, que aos 15, 16 anos já nadava bem mais rápido. Aqui, na prova dos 400 metros nado livre para o Jordan. Ou seja, um desenvolvimento muito lento entre os 13 até os 15 anos. Não nadava, não eram tempos expressivos. O ano passado foi quando ele atingiu a sua melhor marca pessoal, 3:46, ou seja, quando ele tinha 15 anos, o tempo era 67% da sua melhor marca pessoal. Isso quer dizer, eu já mostrei algumas vezes para vocês a diferença, né, a relação dos tempos. Não quero entrar muito em detalhes sobre isso. Vamos olhar então, talvez, a relação entre os nadadores de distância. São nadadores para masculino, provas de distância, masculino, homens. Entre o 1.500 e o 400 metros nado livre, o ideal, a relação ideal é de 3.903. Eu não botei os 800 metros ainda, porque não há tempo suficientes para isso, mas em futuro, com a chegada da prova na Olimpíada, nós vamos trabalhar com ela também. Em alguns anos eu já vou ter esses dados. Então veja aí, a relação entre o 1.500 e os 400 é a divisão de um tempo de um pelo outro, vai indicar um número de relação de 3.903. E na relação 2, você vai ver que tem uma prova de mais resistência.
E mostra realmente quando os nadadores estão realmente aerobicamente muito bem preparados. Vamos ver então a relação das mulheres. De novo, falando agora na prova dos 800 para os 400. E a relação que a gente encontra é 2.032. Então vamos dar uma olhada nessa relação da Katie Ledecky, ou seja, a divisão de um tempo para o outro durante a sua carreira. É pegar o tempo quando ela tinha determinada idade, dividir pelo outro e encontrar esses valores. Fluctuated, and at the beginning of the year when she was 11, 12 years old, the ratio was pretty high. Again, optimal ratio is between 0.20. Você pode ver que a melhor performance dela acontece quando ela tem 19 anos de idade, que ela quebra os recordes mundiais. Ou seja, naquela faixa, naquela idade, ela colocou um pouco mais de esforço nas provas, no treinamento aeróbico propriamente dito. Antes disso, você pode ver que ela não tinha uma relação muito estável. Isso quer dizer mais foco no treinamento aeróbico. Focusing on 800 only at age 13 to 6 2 of 2, so this ratio became lower, much lower. 2 of 2 is very low ratio. It's a great for 800 ratio. Then when she broke world records, quando ela quebra os recordes mundiais, depois se mantém bem estável nesse processo. And we know that 2 of 5 is the best ratio for 400. E ela, você pode ver que ela é muito forte, está bem à frente. E ela, com 19 anos, ela foi capaz de quebrar os recordes mundiais dos 400 e dos 800 metros nado livre. Vamos olhar então a relação de long termo com relação a Jordan Wilimowski. Você pode ver que a relação dos tempos dele a relação dele sempre foi baixa. Lembre que ele não tinha um tempo muito bom quando era mais novo, um tempo de 17 minutos, quando ele tinha 15 anos, quase 2 minutos mais lento do que o Gregório Paltrinieri. Mas você já consegue identificar, pela relação de uma divisão de um tempo para o outro, como já era fácil de identificar que ele era um nadador de distância. Ou seja, mesmo só com esses dados aqui, você já consegue identificar que ele tinha características para nado de fundo. E depois ele começa ali, mais tarde, a atingir os melhores resultados. E depois chegou a ser campeão mundial dos 10 quilômetros. Sensitive periods of development of growth of aerobic conditioning, which for boys normally are somewhere between 12 and 13 years old, up to 14 it may reach, but for girls it's even earlier. Katie Ledecky, example, she was developed pretty good. She was already swimming. Você pode prestar atenção que, assim como Ledecky, ela também teve um desenvolvimento bem adequado na parte aeróbica. Isso é uma boa indicativa que ele pode nadar com provas de distância. Eu tenho uma pergunta para você. Eu tenho uma pergunta com relação às raízes italianas. Como você vê, Jordan vem das águas abertas. E agora o Gregório Paltrinieri e o Florian Wellbrook vão para as águas abertas. Vão nadar na prova de águas abertas no mar.
Nós sempre dizemos que quando você nada os 200, você tem que ter a performance do 400. A gente, como treinador, sempre diz isso. E às vezes, quem nada os 100, a gente tem que fazer os 200. Como você vê o treinamento de águas abertas para os nadadores de 1.500? E agora, nós estamos falando de homens e mulheres, né? Porque agora os 1.500 também tem para a mulher. Diciamo il fondo o comunque il nuoto dei 1.500 eccetera è una forza, però anche Jordan Wilimowski viene dal nuoto in mare, un nuoto d'acqua aperta, d'acqua libera eccetera. Adesso Gregorio e altri nuotatori italiani ou comunque ele está fazendo a tradução em italiano antes da resposta com a relação, como ele vê essa relação agora os nadadores se aventurando para as águas abertas, qual a relação que isso vai ter para os nadadores de 1.500. Deve comunque anche come parte dell'allenamento gareggiare sui 200, chi fa i 200 sui 400 eccetera, quindi come vede lui questa como você vê essa relação? Maniera di allenare i 1.500 attraverso le gare di fondo. A pergunta é como você vê exatamente a relação do nadador de águas abertas ir para as provas de 1.500 e os nadadores de 1.500 ir para as águas abertas? Eu tenho olhado muito a relação dos tempos. Da informação que eu tenho coletado, as relações indicam que os nadadores vão ter mais chance de suceder aqueles que conseguirem manter essa relação de forma adequada. Ou seja, eles vão ter uma relação mais adequada para o desenvolvimento adequado. Quando o Jordan Wilimowski, ele tem naturalmente uma condição para as provas de águas abertas. Para mim, indica que eu consigo identificar que ele vai ter sucesso na prova de 10 km, mas eu não vejo ele ter sucesso na prova dos 1.500. Eu acho que ele tem uma genética que favorece as provas dos 10 km. Para comparar o sucesso de outros nadadores, eu acho que vão ter que existir outros fatores a serem analisados. Ou seja, no ano passado o El Brook venceu os 1.500 e os 10 km, venceu as duas provas. Eu acho que é bom, geralmente, que os atletas compitam e pode melhorar, e vão melhorar essa relação. Somente se você tiver que melhorar mais essa relação de distância. Aqueles nadadores que tiveram uma relação mais adequada, e eles vão ter, talvez, sucesso com essa relação mais adequada nas provas que eles estão participando. Essa relação é muito importante. E isso vice-versa, né? Por exemplo, Katie Ledecky, a relação dela teve um bom desenvolvimento entre as relações de 400 e 800. E é o que realmente ela fez. Fez muito mais trabalho de velocidade e aí os resultados dessa relação ficam um pouco diferenciados. Por isso que os treinadores precisam ser inteligentes e fazer a análise adequada e qual vão tomar exatamente a direção que o treinamento tem que ser dado. Obrigado. Vamos continuar a apresentação. Vamos falar alguma coisa sobre alguns programas de sucesso de treinamentos nos Estados Unidos. Apresento alguns clubes aqui para vocês. O que é importante? Normalmente, volumes altos, atenção na técnica, desenvolver um bom ambiente de treinamento e competitivo,
E os nadadores acabam puxando um ao outro, criando esse ambiente competitivo. Muito importante nos Estados Unidos também esse sucesso inicial na fase de formação é importante. E também essa oportunidade de news. E a razão do sucesso também é a oportunidade deles também de nadar na universidade. Aqui eu vou apresentar para vocês o número de treinamentos que as equipes fazem por semana. Essa é exatamente o número de sessões, de séries, de práticas por semana. Vocês podem ver aí Mission Viejo, Fish Club, University of Michigan, National Capital, Universidade da Califórnia. Na Catherine Vogt, que é a treinadora da Universidade da Califórnia, ela trabalha junto com o Dave Salo. Ambos eles trabalham um pouquinho menos do que os outros programas de fundo. O Sama Meluli nadou neste programa. Normalmente, você vai ver uma média de 10 a 11 treinamentos por semana nos programas de fundo. Fish Club, que é onde nadava a nadadora Katie Ziegler, que era, antes de Katie Ledeck, a melhor fundista americana. Nadam bastante, inclusive até nos finais de semana. E aqui eu apresento para vocês o total de metragem por semana. Prestem atenção de que o total de metragem está em jardas e não em metros. Vocês podem prestar atenção que aí aparece o nome do clube e o total de jardas, né, que é realizado por semana. University of Michigan, 70,000 yards per week. Once athletes going to university, that's a normal when athletes training a little bit less volumes, but o total de metragem por semana. Nadadores que vão para as universidades já vão até com a expectativa de fazer essa metragem para esses programas que estão mais associados e identificados como programas de fundo. Mas sempre é importante que você olhe aquela relação dos tempos para que você faça esse crescimento de forma adequada. Vamos olhar então um trabalho de velocidade para os nadadores de fundo. Como os nadadores vão conseguir fechar as provas se não tiverem um trabalho de velocidade? Eles têm que ter a capacidade de trocar a marcha e poder fechar as suas provas rápidas. E eles, até mesmo durante a prova, que eles estão nadando lado a lado, e assim, de um momento para o outro, um vai ter que tentar dar uma arrancada. Todo mundo está nadando rápido, mas você vai tentar trocar o teu ritmo para se distanciar dos teus adversários. Então, ou seja, mesmo no nadador de 1.500, você tem que ter um trabalho de velocidade também. Você pode prestar atenção que no ano passado, na prova dos 1.500, quando o italiano, o ucraniano e o alemão nadavam as provas de 1.500, tem um determinado momento da prova que um deles tenta se afastar. Isso é o trabalho de velocidade. Aqui é como desenvolver essa velocidade para esses nadadores de fundo. Então eu apresento algumas opções. Dentro d'água, 2 vezes por semana, algumas opções. Treinamento dentro d'água, no início da temporada. Aumentar a distância do trabalho de velocidade a cada 50 ou 100 metros durante a temporada. E isso, há comprovação científica mais recente que comprova de que essa evolução da temporada faz diferença.
Por isso que incorporar treinamento de velocidade em séries aeróbicas também é uma forma de acabar motivando os nadadores. Aqui o trabalho de velocidade feito para os nadadores de fundo na Universidade do Sul da Califórnia, com o treinador David Salo e Catherine Voigt. Eles têm volumes mais baixos e menos números de treinamento, mas uma intensidade maior do que os outros programas de fundo. Mas também, como eu digo, isso não sempre funciona para todo mundo. Os nadadores também podem fazer alguma série de educativos, alguma coisa assim? Podem. E os nadadores acabam evoluindo de uma forma adequada. Eles gostam de fazer alguns tipos de séries que não são chamadas ortodoxas, né? Distâncias como 125, 175, alternando trabalhos aeróbicos com velocidade no própria série. Vamos dar uma olhada no treino de velocidade para Katie Ledecky. Ela já começa o trabalho de velocidade já logo no início da temporada, mas quase sempre no final do treinamento, especialmente um treinamento muito longo. Faz algumas séries de 25, 50, com intervalos mais curtos, 16 de 25 decrescente. Ela usa tempo trainer em algumas séries de perna com velocidade, e também nadando com resistência, com paraquedas, com extensor. Katie Ziegler, o treinamento de velocidade para Katie Ziegler. O treinamento dela, basicamente todo treino tem uma série forte. Muitas séries negativas, muitas séries decrescentes no intervalos, ênfases na distância por ciclo. Ela incrementa séries de velocidade, muitas séries enfatizando a parte técnica. Muita ênfase nas distâncias por ciclo, né? Tentar fazer a maior distância por ciclo. Nadar grande na água. Ela chegou a ser recordista mundial, mas eu acho que ela tinha um ritmo muito forte, acabava reduzindo um pouco do tamanho do ciclo dela. Os nadadores do ano passado no Campeonato Mundial, tanto o Wellbrook como o Romanchuk tinham um ciclo maior do que o Paltrinieri. Agora vamos falar sobre o trabalho de perna em nadadores de distância. Muita gente no passado, né, os nadadores de distância nadavam a pernada de 2 tempos, especialmente as mulheres. E agora, né, durante a prova, eles até economizam a série no meio, no início, mas no final sempre utilizam uma série mais forte, uma perna mais forte. Perna de 6 tempos. E você vai incrementando também o ciclo por braçada e a sua pernada. E hoje, você sabe que todos os nadadores de fundo acabam puxando um pouco mais no final das provas, incrementando a sua perna. E se você não praticar isso, vai ser impossível você fechar as suas provas dessa forma. Assim, vamos olhar. Eu continuo falando ainda sobre a pernada para nadador de fundo.
Normalmente duas sessões de treino por semana focada no trabalho de perna. Muitas universidades gostam de trabalhar muito com perna. E isso é importante para o desenvolvimento dos nadadores de fundo. E pernada, lembre sempre que a perna acaba utilizando os maiores músculos do seu corpo. E acabam desenvolvendo, né, um acúmulo maior de lactato. Minha opinião é que todo nadador deveria treinar perna. Alguns exemplos de séries de perna para nadadores: pernada na vertical com peso, séries de pernas grandes com pé de pato, séries mais curtas sem pé de pato, pernas nos extensores, contra os extensores, no power rack. E enfatizar sempre o estilo da perna durante as séries, né? Por exemplo, uma série onde você vai nadando e aumentando o número de pernadas a cada determinada metragem. Vamos ver aqui algumas séries para os nadadores de perna na Universidade de Southern California. Eles usam, né, pernadas com pé de pato, pernadas contra a parede, pernada submersa, fazer um nado fazendo catch-up no estilo e mais perna ao final do treino. No final da série, quando terminar o treino, ali uma sériezinha mais forte de perna para encerrar. E quando Katie Ledecky era mais nova, ela nadava com a pernada de 2 tempos. Mas quando ela já foi campeã olímpica, ela já estava com a pernada mais forte. E por isso que o treinador dela forçou ela bastante e, inclusive, não utilizava a prancha. Ou seja, naquele ano de que ela foi campeã olímpica, ela chegava a fazer 15 a 16 ciclos de braçada por volta e ela teve que aprender a fazer 12 ciclos de braçada por volta, utilizando não só a melhora na braçada, mas também no trabalho de perna, limitando a contagem de estilos e usando mais a perna. Sempre utilizando também um bom posicionamento do corpo, que é importante. Então agora eu vou falar sobre a técnica, sobre a técnica versus o treinamento para os nadadores de fundo. Técnica não pode ser prejudicada quando você treina os nadadores de fundo. Então, quando você está no início da temporada, você tem mais tempo para focar nas mudanças e nos ajustes que precisam ser feitos. Um dos exemplos, você pode combinar diferentes educativos e utilizar até mesmo alguns educativos dentro da série principal. Eu acho que você deve falar com seus atletas sobre técnica. Muitas vezes, uma pequena mensagem, uma palavra, 2 palavras, poucas frases que possam fazer com que eles identifiquem o que eles precisam fazer. Isso vai ter uma boa resposta. E você também pode fazer um trabalho de técnica de nado, até mesmo em alta intensidade. Trabalhar com máquinas towing machine, que é usar snorkel, que é um grande aditivo, porque você acaba
focando especificamente na técnica. Vamos falar agora sobre a técnica do nado de Katie Ledecky. Qual o tipo de técnica que ela fazia? Uma delas era manter logo no início da braçada o cotovelo mais alto. Muito importante. Isso é importantíssimo porque essa posição acaba tendo uma força determinante na técnica. E isso é determinante para os nadadores de distância terem uma boa técnica. E eu acho que é importante também haver uma conexão dos movimentos com o corpo. Como muitas vezes atletas têm uma determinada técnica, estão desconectadas do seu corpo. E acabam não nadando rápido. Então, muitas vezes não é só fazer a rotação do corpo, mas sim estar conectado. Na Universidade de Michigan, vamos falar um pouco sobre o treinamento de distância deles. Aqui descrevendo um pouco do que é a semana deles, do que é feito nos dias da semana. Aí você pode prestar atenção, segunda de manhã, segunda à tarde. O threshold aí quer dizer é linear. Terça e sexta-feira, um trabalho de velocidade, crescente, progressivo. Race pace é ritmo de prova, que é feito na terça-feira à tarde e no sábado de manhã. Quarta-feira, volumes mais altos. Quanto maior distância eles conseguem fazer em cerca de 2 horas. O máximo que eles conseguiram foi 11.200 metros. E sexta-feira à tarde é uma segunda oportunidade de se fazer uma grande série de pernas da semana. Vamos olhar então o treinamento de distância dos nadadores da USC, Universidade de Southern California. Segunda e sexta-feira os nadadores estão na sala de musculação. Nas terças, quartas e quintas pela manhã eles nadam. Nas partes da tarde, algumas distâncias não ortodoxas, 175, no último 75 mais forte, criando um ambiente para os nadadores sempre estarem disputando entre si. Aí os nadadores vão acabar entendendo, eles precisam acreditar no programa. E você pode motivar os nadadores de diferentes formas. Aqui a questão do treinamento semanal de Katie Ledecky. Ela trabalha com 3 ciclos progressivos, né? Quarta-feira à tarde e o sábado também sempre mais forte, quando os nadadores realmente nadam forte. Entre estes dias, muito trabalho de medley na terça-feira e na sexta, mudar um pouco o nado, mudar o estilo. Uma prática por semana com volumes bem altos, a cerca de às vezes 9.000 jardas, quando a média normalmente é de 6.500. E uma metragem mais alta é bom mentalmente e fisicamente. E tem que ter um certo orgulho de nadar bastante para se sentir bem. Você tem que se sentir orgulhoso do que está fazendo. Você tem que acreditar no programa. Vamos ver algumas séries para nadadores de fundo. Fazer um broken de 10.000. Fazer uma série de 5 de 100 a cada 1,40, depois 5 de 100 a cada 1,30, depois 5 de 100 a cada 1,20. E outras séries que ali aparecem. E ali tem uma série que fala de 9 de 300, né? O primeiro overkick with catch-up, quer dizer, fazer uma pernada mais alta. O segundo, uma pernada mais tranquila. E o terceiro, sem uma pernada forte. E depois ali tem uma série que faz 4 vezes 300, mas sem DPS. DPS é distância por stroke, é distance por estilo, ou seja, aquele nado mais longo. Depois ali no final, aqueles 4 de 50 mais 50 metros de distância por stroke. Distance por stroke.
final 8 de 200, ali são odds, que quer dizer ímpares, né, que é negativo split, que é a segunda parte mais forte, e o evens, que é os pares, descendo. Esse tipo de série pode ser feito com os nadadores de fundo. Physical and mental preparation strength is also important. You want to challenge yourself in practices. If you're not challenging in practices, as in any distance, Você pode... middle distance, trabalho físico e mental são coisas que desafiam os nadadores. Todo treinamento deve ser difícil e desafiador. Ou seja, muito race pace, muito ritmo de prova na USC, muito negativo split, nas séries da Katie Ledeck, no Mission Verro. O treinamento de peso, para os nadadores de fundo. Nas universidades, os treinamentos são individualizados, de acordo com até mesmo o schedule da escola de cada um. Mas os nadadores acabam até utilizando outros tipos de resistência, como medicine ball e outros aparelhos. Falar um pouquinho da preparação física de Katie Ledeck. Ela usa mais uma preparação mais dinâmica, usando muito o corpo, o peso do corpo dela, treinamento para os ombros, estabilização de ombro, e que ele sugere, inclusive, para os nadadores mais jovens, para a prevenção contra lesões. Esse tipo de preparação acaba evitando determinado tipo de lesão. Ou seja, vamos fazer 6 semanas antes de competição na Universidade do Tennessee. E ele fazia algumas séries de teste para os seus nadadores antes de competir. E ele fazia 4 de 500, 4 de 400, 4 de 300, 4 de 200 e 4 de 100, a cada 1,10 na piscina longa, descendo, progressivo, sendo que o primeiro tinha que ter o ritmo do quarto da última série. Essa série não é fácil porque há uma relação direta de você incrementar o ritmo e sempre ir aumentando a cada ciclo. Outros treinadores, por exemplo, na Universidade de Michigan e USC, gostam de fazer alguns trabalhos diferentes. Normalmente nas séries da USC não se repetem as séries são sempre diferentes. Na Universidade de Michigan, 11 de 150, ou 3 vezes 200 mais 150 mais 100 mais 50, sempre segurando o ritmo de uma prova de 1.500. Ou uma milha, né, de limiar, trazendo uma distância mais lenta, ou seja, pegar 1.500 e dividi-lo, tendo o ritmo da última parte da prova. Seis semanas antes da competição principal de Katie Ledeck, ela gosta de fazer normalmente 2 de 800 com 20 segundos de intervalo sem solto, 2 de 400, 20 segundos sem solto, mais 2 de 200 e 20 segundos de intervalo pela manhã, e no próximo dia, na parte da noite, quase que imitando qual seria o schedule a ser cumprido na competição. O primeiro sai de cima e o segundo sai de baixo, mas tem que ser mais rápido. Eu acho que é importante também falar um pouco dos treinamentos de medley para os nadadores de distância. Eu acho que ajuda a parte mental dos atletas. Eu acho que não vou falar por conta do treinamento de altitude, mas é algo que é importante e eu gostaria apenas de destacar.
Não vou falar disso hoje, mas é algo que é muito importante. Talvez numa próxima apresentação a gente possa falar sobre isso. Aqui eu vou mostrar para vocês qual foi o ciclo feito por aquele Ziegler, né? Eles treinaram todos os dias. Altitude 3.5 or 4 weeks at this coming to altitude. The longer time you're at altitude, the more you're building blood cells, which allows them to develop better endurance, deliver more oxygen. Pode prestar atenção que trabalho forte todos os dias. 3 a 4 semanas, 4 semanas eu diria que ainda é melhor. She was move a little bit to the side. So in order to see for me the graph, the slide. So normally Kate Ziegler with her coach Ray Benecke, they did a lot of aerobic training and pressure. Normalmente ela e o treinador dela fizeram um treinamento aeróbico muito grande durante esse período todo que estiveram treinando em Colorado Springs. E fizeram algum trabalho também anaeróbico, mas você pode prestar atenção que a base quase toda é aeróbica. Alguns nadadores acabam fazendo um pouquinho mais de limiar, ela não, ela trabalha realmente mais em distância. Rest or technique work in the afternoon. And actually I did a lot of filming with her in those days when rest and technique work. So we did filming, dives, turns, technique work. Then Wednesday, negative split. Na quarta-feira ela faz um trabalho negativo, distância por braçada, educativos, 8.100 pela manhã. E ali na terça ela fez um trabalho de filmagem que é importante para ser avaliada a técnica, como já havia sido destacado. Quinta-feira, limiar diminuindo a distância, alguns educativos. Trabalha aeróbico na parte da tarde com o ritmo de prova. Na sexta-feira, VO2 pela manhã, educativo, e na parte da tarde, ou descanso, ou algumas viradas e técnica. No sábado, um trabalho negativo, distância por solo pela manhã, na parte da tarde, trabalho anaeróbico, ritmo de prova. E é domingo também. Pode prestar atenção, todos os dias, treinamento. Não é muito comum, being at altitude, but Kate Ziegler was pushing really, and her coach pushing really hard, training a lot at altitude and pretty high volumes as well. So this is short review what esse foi um pequeno revisão do trabalho que a gente pode fazer com relação a nadadores de fundo. Are you online? Gennadius, I'm here. You're here, sorry. Yeah, amazing. No, they just called me. I was on the phone. I'm not lying to you. Desculpa, eu estava no telefone, eles acabaram de me ligar. Eu tenho uma pergunta de Renato. Gerardo, em Spanish, is asking, como podemos determinar que um deportista já como podemos determinar que um desportista e que não há lugar à melhoria, que não consegue mais melhora? Sigue melhorando incluso com o passar dos anos. Basically, is asking, how can we determine como eu vou conseguir determinar reach his maximum aerobic capacity? Que eu consigo determinar que ele consegue alcançar a sua capacidade máxima de desenvolvimento. As I mentioned in presentation, there are a variety of ways to improve your time. It's conditioning, it's a technique, okay? And determine if you reach already your potential. Se você acaba atingindo o seu potencial, quanto treino você faz? Para fazer essa resposta, eu preciso saber quanto tempo você está fazendo.
Se você não está melhorando, vamos ter que fazer talvez uma revisão na sua técnica. Você também pode olhar a sua progressão de melhora. A gente olhando todos esses fatores, você vai ter que olhar realmente. Você tem que tentar manter a relação alta das provas de 800 dos 400 e 1.500 para os homens e 400 e 800 para as mulheres. Você, lá para os homens, né, a gente falou que a relação era 3,9. E aí você vai conseguir melhorar a sua performance. Eu falo de limiar de performance. Isso é muito importante. Você tem que conseguir levar o seu corpo a continuar esse crescimento. Você pode conseguir melhorar até um determinado nível. Você vai conseguir treinar só 6, 7, 8 horas por dia. Vai chegar num tempo que esse número de horas não vai poder ser mais aumentado. Aí o volume pode até diminuir se você aumentar a qualidade. Mas quando você é mais novo, você vai precisar ter esse volume mais alto. E aí tem muitas formas de se melhorar. É muito difícil dizer que você atingiu o seu limite. Tem muitas formas de nadar mais rápido. Técnica desde o início. E em alguns nadadores que vão acabar melhorando mais tarde. Principalmente algum tipo de treinamento um pouco mais inteligente, um treinamento mais focado. Você pode pensar que está fazendo um treino muita coisa, mas você pode fazer um treinamento aeróbico, mas com uma intensidade maior. E é muito difícil fazer qualquer tipo de conclusão já do fim da tua performance. Vou pedir a vocês que me façam essas perguntas, faltaram depois por WhatsApp, que nós não vamos poder respondê-las aqui agora. Eu vou ter que encerrar o webinar agora. Mande para mim depois que eu responderei para vocês. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado, Gennadios. Nós vemos a cada 3 semanas. Mas agora talvez a gente possa se ver daqui a 4 semanas. E talvez a gente faça alguma outra série, uma sessão submersa. E vamos acabar postergando a sua sessão para daqui a 4 semanas. Só me lembre para eu não perder meu schedule. Às vezes o schedule muda. Ok, todos os dias a gente acaba tendo que olhar. Muito obrigado, um agradecimento a todos. Nos siga seu trabalho, vamos voltar com... Muito obrigado a todas as pessoas que fizeram a tradução. Muito obrigado. Até a próxima semana. Elizabeth em espanhol, nossa tradutora. E a Thalita hoje não pôde participar, quem faz a nossa tradução em italiano. Essa apresentação estará disponível para ser assistida depois. Muito obrigado, boa tarde e uma boa noite a todos. Ok, estejam em paz por aí. Tchau. Tchau, gente. Até a próxima.